Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Herege. Eu vi o fim e ouvi seu nome. A noite das tristezas, a verdadeira desolação, a tempestade eterna. Coletado no terceiro dia de Nanis, ano de 1172, 15 segundos antes da morte. O indivíduo era um jovem, olhos escuros, de origem desconhecida. Shallan não esperava que Jasnah Kholin fosse tão bela, de uma beleza majestosa e madura, tal como se via em retratos de antigas eruditas. Shallan se deu conta de que, ingenuamente, esperava que Jasnah fosse uma solteirona feia, como as severas matronas que a haviam instruído anos antes. Como alguém poderia imaginar, de outro modo, uma herege com mais de 30 anos e ainda solteira? Jasnah não era nada disso. Era alta e esbelta. Tinha pele lisa, sobrancelhas finas e negras, e uma densa cabeleira cor de ônix, presa em parte no alto da cabeça, enrolada em um pequeno cilindro dourado e fixada por 2 longos grampos, com o resto caindo pela nuca em minúsculos cachos. Mesmo presos e frisados, o cabelo lhe chegava aos ombros, soltos. Seriam tão longos quanto os de Shallan, que lhe passavam da metade das costas. Jasnah tinha um rosto quadrado e penetrantes olhos violeta claros. No momento, prestava atenção em um homem vestido com uma túnica verde escura e branca, as cores reais de Kharbrand, que discursava para alguns ouvintes. A luminosa Kholin era vários centímetros mais alta que o homem. Aparentemente, a famosa altura dos aletianos não era exagerada. Jasnah relanceou um olhar a Shallan, notou sua presença e voltou a prestar atenção na conversa. Pai das tempestades, aquela mulher era mesmo a irmã de um rei, reservada, escultural, imaculada em seu vestido azul e prata, de um modelo idêntico ao de Shallan, um colarinho alto e botões nas laterais. Embora o busto de Jasnah fosse muito mais volumoso que o de Shallan, e sua saia rodada se arrastasse pelo chão. As mangas eram longas e pomposas, com a esquerda abotoada sobre a mão segura, de modo a ocultá-la. Em sua mão livre havia uma joia notável, 2 anéis e um bracelete, ligados por diversas correntes, que sustentavam um grupo triangular de gemas sobre as costas da mão. Era um transmutador, nome usado tanto para a pessoa que realizava o processo quanto para o fabrial que o tornava possível. Shallan se esgueirou para dentro da sala, tentando observar melhor as gemas, grandes e brilhantes. Seu coração começou a bater mais depressa. O transmutador parecia idêntico ao que ela e os irmãos haviam encontrado no bolso interno do casaco de seu pai. Jasnah e o homem de túnica começaram a caminhar na direção de Shallan, ainda conversando. Como Jasnah reagiria agora que sua pupila finalmente chegara? Ficaria zangada com sua demora? Shallan não podia ser responsabilizada por isso.
Mas as pessoas frequentemente esperavam coisas irracionais de seus inferiores. Como a grande câmara à entrada, aquele salão fora escovado na rocha, mas era mais ricamente mobiliado, e seus candelabros ornamentados exibiam gemas que resplandeciam à luz. Em sua maioria, eram granadas violeta escuras, que entravam entre as pedras menos valiosas. Mesmo assim, o número de gemas por si só já faria o candelabro valer uma pequena fortuna. Mais impressionante para Shallan, no entanto, era a simetria do modelo e a beleza dos cristais que pendiam do candelabro. Quando Jasnah se aproximou, Shallan pôde escutar parte do que ela estava falando. Percebe que esta medida poderia provocar uma reação desfavorável dos devotários? Dizia ela, falando em aletiano. Era um idioma muito parecido com o Veden, e Shallan se tornara fluente nele quando criança. Sim, luminosa, disse o homem de túnica. Era um homem idoso, de barba branca e olhos cinza claros. Seu rosto franco e amável parecia muito preocupado. Ele usava um chapéu de copa baixa e cilíndrica, que combinava com o branco e laranja de sua túnica. Uma túnica luxuosa. Seria algum tipo de comissário real? Não. Aquelas gemas em seus dedos, sua postura, a deferência de outros assistentes, olhos claros, em relação a ele. Pai das tempestades, pensou Shallan. Só pode ser o próprio rei. Não o irmão de Jasnah. É o Ocar, mas o rei de Kharbranti, Taravandian. Apressadamente, Shallan executou a reverência apropriada e foi percebida por Jasnah. Os fervorosos têm muita influência aqui, Majestade, disse Jasnah em voz suave. Assim como eu, replicou o rei. A senhora não precisa se preocupar comigo. Muito bem. Suas condições são razoáveis. Leve-me até o lugar e verei o que pode ser feito. Agora, com sua licença, preciso atender uma pessoa. Jasnah fez um pequeno gesto na direção de Shallan, no sentido de que se juntasse a eles. Certamente, luminosa, disse o rei. Ele parecia submisso a Jasnah. Kharbranti era um reino muito pequeno, somente uma cidade, enquanto Aletkar era um dos mais poderosos do mundo. Uma princesa letiana podia muito bem se situar acima de um rei kharbrandiano, em termos reais, dependendo do protocolo. Shallan se apressou em alcançar Jasnah e caminhava um pouco atrás do rei, enquanto este começava a falar com seus criados. Luminosa, disse Shallan. Sou Shallan Dava, com quem a senhora marcou um encontro. Lamento profundamente não ter conseguido alcançar a senhora em Dumadari. A culpa não foi sua, disse Jasnah, acenando com a mão. Eu não esperava que você chegasse a tempo, mas não sabia ao certo para onde iria depois de Dumadari, quando lhe enviei aquela mensagem. Jasnah não estava irritada, o que era um bom sinal. Shallan sentiu um pouco de sua ansiedade se dissipar. Estou impressionada com a sua tenacidade, menina, prosseguiu Jasnah. Sinceramente, não esperava que você me seguisse até tão longe. Depois de Kharbranti, eu ia parar de lhe enviar mensagens, pois tinha presumido que você desistiria. A maioria desiste nas primeiras paradas. A maioria? Então era uma espécie de teste. E Shallan passara? Sim, realmente, continuou Jasnah, pensando em voz alta. Talvez eu deixe você me apresentar uma petição para se tornar minha pupila. Shallan quase tropeçou de susto. Apresentar uma petição?
Já não fizera isso? Luminosa, Disse Shallan. eu pensei que... Bem, sua carta... Jasnah encarou. Eu lhe dei permissão para se encontrar comigo, senhorita Davar. Não prometi que ia aceitar você. A formação e os cuidados com uma pupila constituem uma distração para a qual eu não tenho muita tolerância, nem muito tempo, atualmente. Mas você veio de longe. Vou considerar seu pedido, mas quero que compreenda que minhas condições são estritas. Shallan disfarçou uma careta. Nenhuma impertinência. Observou Jasnah. Isso é um bom sinal. Impertinência? Luminosa? Por parte de uma Olhos Claros? Você ficaria surpresa, Disse Jasnah secamente. mas atitude somente não garantirá seu lugar. Diga-me, qual o seu nível de educação? Alto em algumas áreas. Disse Shallan. Depois acrescentou com certa hesitação. Muito deficiente em outras. Muito bem, disse Jasnah. À frente, o rei parecia apressado, mas, sendo idoso, até seu passo acelerado era vagaroso. Então vamos fazer uma avaliação. Responda francamente E não exagere. pois eu logo descobrirei suas mentiras. Também não use de falsa modéstia. Não tenho paciência com bobocas. Sim, Luminosa. Vamos começar com música. Como você avaliaria seu talento? Tenho bom ouvido, Luminosa, Disse Shallan com sinceridade. Sou melhor no canto, mas recebi treinamento na cítara e nas flautas. Devo estar longe das melhores que a senhora já ouviu, mas também devo estar longe das piores. Sei muitas baladas históricas de cor. Cante para mim o refrão de Melodiosa Adrene. Aqui? Eu não gosto de me repetir, menina. Shallan corou, mas começou a cantar. Não foi sua melhor apresentação, mas sua entonação foi cristalina e ela não tropeçou nas palavras. Bom, Disse Jasnah, quando Shallan parou para tomar fôlego. línguas? Shallan se atrapalhou por alguns momentos, tendo que desviar a atenção de sua tentativa frenética de se lembrar do verso seguinte. Línguas. Falo aletiano, fluentemente, é óbvio, Disse ela. Leio razoavelmente em taileno e falo azixiano bem. Consigo me fazer entender em selaiano, mas não leio nada. Jasnah não fez nenhum comentário. Shallan começou a se sentir nervosa. E quanto à escrita? Perguntou Jasnah. Conheço todos os glifos maiores, menores e temáticos, e sei pintá-los caligraficamente. A maioria das crianças sabe. Quem já me viu pintando glifos amuletos os considerou impressionantes. Glifos amuletos? Respondeu Jasnah. Pensei que você quisesse ser uma erudita, não uma veiculadora de superstições tolas. Eu mantenho um diário desde criança, Prosseguiu Shallan. para praticar minha redação. Parabéns, replicou Jasnah. Quando eu precisar de alguém para escrever um tratado sobre seu pônei de pelúcia ou sobre alguma pedra interessante que descobriu, vou mandar chamar você. Você não tem nada a oferecer que demonstre que realmente tem talento? Shallan corou. Com devido respeito, Luminosa, a senhora tem em mãos uma carta minha que foi convincente o bastante para a senhora me conceder esta entrevista. Um argumento válido, Disse Jasnah, assentindo. Você demorou bastante para apresentá-lo. Como foi sua formação em lógica e nas matérias relacionadas? Sou proficiente em matemática básica, Respondeu Shallan, ainda ruborizada. e sempre ajudava meu pai nas contas menores.
li as obras completas de Thomas Nashon Niali, o Justo, e, claro, Narradon. Placine? Quem? Não. Gabratin Yustara Manalini Shiai Shiki Shauka filha Was Jevet. Shallan se retraiu e balançou a cabeça. O último nome era obviamente Shino. Será que os Shinos tinham mesmo mestres em lógica? Será que Jasnah realmente esperava que suas pupilas tivessem estudado textos tão obscuros? Entendo, disse Jasnah. Bem, e história? História. Shallan se retraiu mais ainda. Essa é uma das áreas em que sou mais deficiente, Luminosa. Meu pai nunca encontrou uma tutora adequada para mim. Eu li os livros de histórias que ele tinha. Quais eram? Basicamente, toda a série Tópicos de Barlesha Lan. Jasnah fez um gesto de desdém. Mal valem o tempo que foi gasto para serem escritos. Um apanhado popular de fatos históricos, na melhor das hipóteses. Peço desculpas, Luminosa. É uma falha embaraçosa. A história é a mais importante das subartes literárias. Seria de se pensar que seus pais dariam uma atenção especial a essa área, se esperavam que você fosse estudar com uma historiadora como eu. Minhas circunstâncias são pouco comuns, Luminosa. A ignorância é bastante comum, senhorita Davar. Quanto mais eu vivo, mais me dou conta de que é o estado natural da mente humana. Há muita gente que luta para defender sua santidade e ainda esperam que você se impressione com seus esforços. Shallan corou novamente. Sabia que tinha deficiências, mas Jasnah tinha expectativas pouco razoáveis. Sem dizer nada, ela continuou a caminhar ao lado da mulher mais alta. Qual seria o comprimento daquele corredor? Afinal de contas, de tão perturbada, ela nem mesmo olhou para as pinturas pelas quais passavam. Entraram em um outro corredor, penetrando ainda mais fundo na encosta da montanha. Bem, vamos falar de ciências, então. A entonação de Jasnah era de desagrado. Como você se situa nessa área? Eu tenho uma base científica razoável, como se pode esperar de uma jovem da minha idade, respondeu Shallan, em um tom mais glacial do que desejava. Isso significa... Sei falar com segurança sobre geografia, geologia, física e química. Estudei particularmente biologia e botânica, pois tive condições de me aprofundar no assunto com relativa independência, nas terras de meu pai. Mas, se a senhora espera que eu solucione o enigma de Fra Brizan em um estalar de dedos, acho que vai ficar desapontada. Será que não tenho o direito de fazer perguntas razoáveis às minhas possíveis alunas, senhorita Davar? Razoáveis? Suas exigências são tão razoáveis quanto as feitas aos 10 arautos no dia da aprovação. Com devido respeito, Luminosa, a senhora parece querer que suas possíveis alunas já sejam mestres eruditas. Talvez eu possa encontrar nessa cidade 2 ou 3 fervorosos de 80 anos e talvez se adequem às suas exigências. Eles podem se candidatar ao posto, embora possam estar um pouco surdos para entender suas perguntas. Compreendo, respondeu Jasnah. E você se dirige a seus pais com esse mesmo atrevimento? Shallan estremeceu. O tempo que passara com os marinheiros lhe destravara demais a língua. Teria percorrido todo aquele caminho apenas para ofender Jasnah? Ela pensou nos irmãos, desamparados, mantendo uma tênue fachada em suas terras. Voltaria para eles derrotada,
após desperdiçar aquela oportunidade? Eu não falava com eles assim, Luminosa. Nem deveria falar assim com a senhora. Peço desculpas. Bem, pelo menos você tem humildade suficiente para reconhecer um erro. Mesmo assim, estou desapontada. Como sua mãe achou que você estava pronta para ser minha pupila? Minha mãe faleceu quando eu era criança, Luminosa. E seu pai logo se casou de novo, com uma Lise Gevelma, se não me engano. Shallan levou um susto ao ver que ela sabia tanto. A casa da Var era antiga, mas de poder e importância medianos. O fato de que Jasnah sabia o nome de sua madrasta dizia muito sobre ela. Minha madrasta faleceu recentemente. Não foi ela que me enviou para ser sua pupila. Tomei essa iniciativa por mim mesma. Meus pêsames, disse Jasnah. Talvez você devesse ficar com seu pai, cuidando de suas propriedades e lhe oferecendo consolo, em vez de me fazer perder tempo. Os homens à frente dobraram em outra passagem. Jasnah e Shallan o seguiram, entrando em um corredor menor, com um ornamentado tapete vermelho e amarelo e espelhos pendurados nas paredes. Shallan se virou para Jasnah. Meu pai não precisa de mim. Bem, era verdade. Mas eu preciso muito da senhora. Como prova esta entrevista. Se ignorância é uma coisa que a irrita tanto, poderia a senhora, em sã consciência, deixar passar a oportunidade de me livrar dela? Já fiz isso antes, senhorita Davar. Você é a 12ª mulher a me pedir tutelagem este ano. 12? Pensou Shallan. Em um só ano? Ela presumira que as mulheres mantinham distância de Jasnah devido à sua hostilidade contra os devotários. O grupo chegou ao final do estreito corredor, dobrou uma esquina e se deparou, para a surpresa de Shallan, com um lugar onde um grande bloco de pedra caíra do teto. Cerca de uma dúzia de criados estavam postados ali, alguns parecendo ansiosos. O que estava acontecendo? Grande parte do entulho evidentemente já fora removida, mas o buraco no teto parecia ameaçador. Não se abria para o céu. Como eles haviam caminhado em declive, era provável que estivesse bem abaixo do solo. A pedra enorme, mais alta que um homem, caíra diante de uma passagem à esquerda. Não havia como contorná-la para entrar no aposento adjacente. Shallan pensou ouvir sons partindo de lá. O rei se aproximou da pedra, falando com uma voz tranquilizadora. Tirando um lenço do bolso, ele o esfregou na testa enrugada. São os perigos de se viver em um prédio entalhado diretamente na rocha, disse Jasnah, apressando o passo. Quando isso aconteceu? Aparentemente, ela não fora chamada à cidade com aquele propósito. O rei estava apenas tirando proveito de sua presença. Durante a última grande tormenta luminosa, disse o rei, balançando a cabeça e agitando seu fino e caído bigode branco. Os arquitetos do palácio podem abrir caminho até o aposento, mas isso levaria tempo. E a próxima grande tormenta está prevista para daqui a alguns dias. Além do mais, quebrar a pedra poderia causar a queda de outras partes do teto. Pensei que Kharbrandt estivesse protegida das grandes tormentas, Vossa Majestade, disse Shallan, o que lhe valeu um olhar por parte de Jasnah. A cidade é abrigada, minha jovem, disse o rei, mas a montanha rochosa atrás de nós é fortemente castigada pelas tempestades. Isso às vezes provoca avalanches do outro lado, o que, por sua vez, faz todas as encostas estremecerem. Ele olhou para o teto. Desmoronamentos são muito raros, e nós pensávamos que esta área era bem segura, mas
Mas é de pedra, disse Jasnah, e não há como prever veios quebradiços ocultos sob a superfície. Ela inspecionou o monólito que caíra do teto. Isso vai ser difícil. Provavelmente vou perder uma pedra focal muito valiosa. Começou o rei, limpando a testa novamente. Se pelo menos nós tivéssemos uma espada fractal. Jasnah o interrompeu com um aceno de mão. Eu não estava tentando renegociar nosso acordo, Majestade. O acesso ao Palanel vale o custo. Será necessário que o senhor mande alguém trazer alguns trapos molhados. Peça para que a maior parte dos criados vá para a outra ponta do corredor. Talvez seja melhor que o senhor espere lá também. Vou ficar aqui, disse o rei, causando objeções entre seus criados, inclusive um homem grande que envergava uma placa peitoral de couro preto, provavelmente seu guarda-costas. Não vou me esconder como um covarde enquanto minha neta está presa lá. Não era de admirar que ele estivesse tão ansioso. Jasnah não discutiu mais. Shallan leu em seus olhos que o fato de o rei estar arriscando a vida não lhe importava. Aparentemente, o mesmo se aplicava a Shallan, pois Shallan não a mandou se afastar. Os criados se aproximaram com os panos molhados e os distribuíram. Jasnah recusou o que lhe foi oferecido. O rei e o guarda-costas usaram os seus para cobrir o nariz e a boca. Shallan pegou um. Qual seria o objetivo daquilo? 2 criados passaram alguns panos molhados por uma fresta entre a rocha e a parede para os que estavam aprisionados no outro aposento. Em seguida, todos se afastaram às pressas pelo corredor. Jasnah tateou o pedregulho. Senhorita Davar, que método você usaria para descobrir a massa desta pedra? Shallan hesitou. Bem, suponho que perguntaria à Sua Majestade. Seus arquitetos provavelmente já fizeram o cálculo. Jasnah inclinou a cabeça. Uma resposta elegante. Eles calcularam, Majestade? Sim, luminosa Colin, disse o rei. Aproximadamente 15.000 cavalos. Jasnah olhou para Shallan. Um ponto a seu favor, senhorita Davar. Um erudito sabe que não deve perder tempo redescobrindo informações já conhecidas. É uma lição que eu mesma às vezes esqueço. Shallan se encheu de orgulho. Já tinha uma ideia de que Jasnah não fazia elogios à toa. Seria um sinal de que a mulher ainda estava considerando como pupila. Jasnah levantou a mão livre, onde cintilava o transmutador. Shallan sentiu o coração acelerar. Nunca vira uma transmutação. Os fervorosos eram muito reservados no tocante ao uso de seus fabriais. E ela nem sabia que seu pai possuía uma até o encontrarem. Claro que já não funcionava. Esse era um dos principais motivos de ela estar ali. As gemas inseridas no transmutador de Jasnah eram enormes, das maiores que Shallan já vira, valendo muitas esferas cada. Uma delas era de quartzo fumê, gema puramente preta, de superfície vítrea. A segunda era um diamante, a terceira um rubi. Todas haviam sido lapidadas. Uma pedra lapidada podia conter mais luz das tempestades, no formato oval, com múltiplas facetas reluzentes. Jasnah fechou os olhos e pressionou a mão contra o pedregulho caído. Depois, ergueu a cabeça e inalou lentamente. As pedras nas costas de sua mão começaram a luzir com mais intensidade. O quartzo fumê, em especial, adquiriu um brilho tão grande que se tornou difícil de fitá-lo. Shallan prendeu a respiração. Só se atrevia a piscar e memorizar o que via. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, ela ouviu um som breve, uma vibração baixa, como se um grupo de vozes cantarolasse ao longe, uma nota única e pura.
A mão de Jasná penetrou a pedra. O pedregulho desapareceu. Um jato de fumaça preta tomou o corredor, o suficiente para cegar Shallan. Era como o resultado de 1000 fogueiras sendo apagadas e cheirava a madeira queimada. Shallan se apressou em cobrir o rosto com um trapo molhado, enquanto se punha de joelhos. Estranhamente, seus ouvidos pareciam tapados, como se ela tivesse descido de uma grande altura. Teve de engolir em seco para desbloqueá-los. Assim que seus olhos começaram a lacrimejar, elas os fechou com força e prendeu a respiração. Seus ouvidos se encheram com um som sibilante. O ruído cessou. Ela abriu os olhos e começou a piscar. Viu o rei e seu guarda-costas encostados à parede ao lado. Fumaça ainda se acumulava no teto, impregnando o corredor com seu cheiro. Jasná permanecia de pé, com os olhos ainda fechados, alheia à fumaça. Seu rosto e suas roupas estavam cobertos de fuligem, que também deixara marcas nas paredes. Shallan já lera sobre o assunto, mas ainda estava impressionada. Jasná transformara o bloco de pedra em fumaça, e como a fumaça era menos densa que a pedra, a mudança se dispersara em uma erupção explosiva. Era verdade. Jasná, de fato, tinha um transmutador funcional e poderoso. 9 entre 10 transmutadores conseguiam efetuar algumas transformações limitadas, criar água ou grãos a partir da pedra, formar casas simples de um só cômodo a partir do ar ou de tecidos. Um transmutador mais poderoso, como o de Jasná, podia efetuar qualquer transformação, literalmente converter qualquer substância em outra. Como os fervorosos deviam estar irritados com o fato de uma relíquia tão poderosa e sagrada estar nas mãos de uma pessoa alheia ao fervor. E uma herege, ainda por cima. Cambaleante, Shallan se levantou, respirando um ar úmido, mas limpo, através do pano sobre o rosto. Engoliu em seco outra vez, os ouvidos estalando novamente, enquanto a pressão do ar no corredor retornava à normalidade. Momentos depois, o rei correu para o aposento contíguo, agora acessível. Uma menininha, juntamente com diversas amas e outros criados do palácio, estava sentada no lado oposto da sala, tossindo. O rei a tomou nos braços. Ela era jovem demais para usar uma manga de recato. Jasná abriu os olhos, piscando, como se momentaneamente desnorteada. Depois expirou fundo, sem tossir. Na verdade, até sorriu, parecendo gostar do cheiro de fumaça. Virou-se então para Shallan, concentrando-se nela. Você ainda está esperando uma resposta. Receio que não vá gostar do que eu vou dizer. Mas a senhora ainda não terminou de me testar, disse Shallan, forçando-se a ser corajosa. Com certeza. A senhora não vai emitir um julgamento até terminar. Não terminei? Perguntou Jasná, franzindo a testa. A senhora não me fez perguntas sobre todas as artes femininas. Deixou de fora a pintura e o desenho. Nunca me foram muito úteis, mas fazem parte das artes, respondeu Shallan, sentindo-se desesperada. Era o domínio em que era mais proficiente. Muitos consideram as artes visuais como as mais refinadas de todas. Eu trouxe meu portfólio. Posso mostrar à senhora do que sou capaz. Jasná franziu os lábios. As artes visuais são uma frivolidade. Já analisei os fatos, menina, e não posso aceitar você. Sinto muito. Shallan sentiu o coração apertado. Majestade, disse Jasná para o rei. Eu gostaria de ir ao Palanel. Agora? Disse o rei, embalando sua neta. Mas vamos ter um banquete. Agradeço o convite, mas tenho abundância de tudo, menos tempo. Claro, disse o rei. Vou levar a senhora pessoalmente. Obrigado pelo que fez. Quando eu soube que a senhora havia solicitado a entrada... Ele continuou a tagarelar com Jasná, que o seguiu mudamente pelo corredor,
deixando Shallan para trás. Shallan apertou a bolsa contra o peito. 6 meses de busca para acabar assim. Frustrada, ela apertou o trapo, fazendo escorrer água fuliginosa por entre os dedos. Tinha vontade de chorar. Era o que teria feito se ainda fosse a menininha que era 6 meses atrás. Mas as coisas haviam mudado. Ela havia mudado. Se falhasse, a casa da Vá cairia. Shallan sentiu sua determinação se redobrar. Embora não conseguisse impedir que algumas lágrimas de frustração lhe escorressem pelos cantos dos olhos, não desistiria até que Jasnah fosse forçada a acorrentá-la e pedir que as autoridades a levassem. Com passadas surpreendentemente firmes, ela caminhou na direção seguida por Jasnah Cole. 6 meses antes, explicara aos irmãos um plano desesperado. Ia se tornar pupila de Jasnah Cole, erudita e herege. Não pelo aprendizado, não pelo prestígio, mas para descobrir onde Jasnah guardava seu transmutador. E então o roubaria. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.